Fala, gente em voga, gente em alta do meu coração. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu me chamo Lutomichi. E hoje eu vou fazer aqui uma dinâmica diferente, né? Porque eu tô descansando minha coluna de ficar sentada e eu resolvi deitar. Enquanto eu tava aqui deitada dando uma descansadinha, eu tava aqui pensando nos processos de mudança, né? Que a gente passa, e eu resolvi fazer um vídeo para falar sobre isso. O quanto muitas vezes o orgulho interfere nas nossas escolhas, nas nossas decisões, nas nossas ações, né? E hoje nós vamos de chá com Lu, num processo bem descontraído de ficar deitadinho aqui conversando com vocês, tá certo? Sobre esse assunto, tá? Antes de começar, eu quero agradecer a todos vocês que visualizam os vídeos aqui no canal. Um beijo grande no coração de cada um de vocês. É uma satisfação ter vocês por aqui. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva, porque eu adoro você por aqui, tá certo? Muito obrigada a todos vocês que já participam do canal. Gente aqui que já participa desde sempre. Ivana Torres, José Delacqua, um beijo grande no seu coração. E muitas tantas outras, a Indy Mystic, tem várias pessoas aqui que estão desde o começo, né? Um beijo grande no coração de vocês também, tá certo? Eu quero mandar um beijo aqui também para Flávia F, Ana Fuji, Ana, Adeline Lessa, um beijo grande no coração de vocês que participam aí do canal de membros, tá certo? Para quem quiser me enviar mimos, a caixa postal fica aí no descritivo, tá certo? Para quem quiser consulta particular, o link também fica aí no descritivo do vídeo, tá? Então vamos lá, né? O que eu tava pensando aqui? É interessante ver, né, o quanto muitas vezes a gente traz uma dinâmica, todos nós, a gente já traz uma dinâmica de comportamento estabelecida. A gente já tem, pela nossa educação, né, pelas crenças sociais da nossa cultura que a gente vive, por tudo que a gente já viveu e já experimentou, né? A gente traz na memória corporal, né? É como andar de bicicleta. Você aprende a andar de bicicleta, você pode ficar 10 anos sem andar de bicicleta, mas quando você senta na bicicleta, você sai andando nela, né? Porque o seu corpo lembra. Você pode até pensar assim, será que eu ainda sei dirigir? Será que eu ainda sei andar de bicicleta? Mas quando você pega para fazer, você faz, porque você traz na memória do seu corpo essa questão. E assim também funciona com as experiências que a gente já teve que causaram traumas em nós, né? Eu acho que eu vou ter uma dificuldade de ficar segurando isso aqui. Eu vou tirar isso aqui do tripé, que fica melhor. Então, muitas vezes, né? E a gente está sempre aprisionado a alguma questão de orgulho, né? Então nós vamos hoje falar de orgulho. O tão falado vídeo de orgulho que eu falei que ia fazer, eu vou fazer agora. Então, assim, a gente traz várias questões, né? Dependendo da questão de cada um, por exemplo. A pessoa traz aí um processo de insegurança, tem medo de ser quem é e cria uma dinâmica de perfeccionismo, por exemplo. E entra numa dinâmica de orgulho. De que tipo? Eu não posso deixar passar para os outros uma imagem de fraqueza minha. Eu preciso passar uma imagem de que tá tudo certo, tá tudo indo bem, tá tudo correndo bem, mesmo que eu esteja destruída por dentro. E quando eu faço essa dinâmica, por exemplo, perceba o quanto eu fecho a porta do receber. Eu não recebo um acolhimento, um apoio, alguma ideia que possa me trazer uma solução para as minhas questões. Eu não me permito ter o suporte dos outros, porque eu preciso passar a imagem de ser forte, né? E eu entro num processo de orgulho, mesmo sem perceber, né? E a energia do orgulho, ela é muito bonita. Eu preciso falar isso, né? Como assim ela é muito bonita? Porque o orgulho, ao mesmo tempo que a gente pode manifestar isso numa questão mais negativa, por haver alguma fragilidade, quando a gente amadurece essas questões, a gente passa a ter orgulho de nós mesmos,
né? Porque quando a gente está nessa dinâmica de orgulho, por exemplo, num aspecto mais negativo, a gente se cobra demais, se pune demais, né? É muito exigente com a gente, com os outros, e a gente fica mais rígido. Mas, né, quando a gente vai libertando, por exemplo, o perfeccionismo, a gente vai aprendendo a ser mais generoso com a gente mesmo, né? A, a ser mais flexível, a entender que a vida não é uma linha reta, que a vida é um emaranhado de situações, né? A vida traz para nós, né? Falando de lei da atração, a vida traz a realização dos nossos desejos através de um emaranhado de circunstâncias. Às vezes pequenas circunstâncias que a gente nem deu importância, mas que pode nos trazer um grande aprendizado para que a gente fortaleça algo e conquiste aquilo que a gente deseja de uma maneira a manter, né? Porque não adianta muito a gente conquistar uma coisa e depois perder essa coisa, né? E ficar frustrado, né? Porque essa dinâmica de orgulho, ela está muito conectada com a questão de lidar com frustração, de perfeccionismo, de excesso de exigência, de não saber lidar com frustração, né? De não... É como se a gente, de alguma forma, quisesse ser Deus, entende? O que cai muito, né? Lá nessa questão do se sentir pequeno. Às vezes eu me sinto tão pequeno, tão incapaz, né? Porque cada pessoa manifesta orgulho por alguma questão específica. E eu estou aqui só dando alguns exemplos, né? Para que a gente possa ter uma clareza maior dessa dinâmica. Então, assim, às vezes eu me sinto tão pequeno, tão incapaz, né? E eu passo a criar, por exemplo, assim, eu vou dar tudo de mim para crescer profissionalmente e ter sucesso, mas eu não tenho satisfação. Eu faço isso de uma maneira rígida, de uma maneira que traz um excesso de preocupação para mim, querendo controlar as coisas, né? Eu crio uma dinâmica de controle muito forte que não me permite relaxar, apreciar o momento, o tal do Carpe Diem, né? Não me permite relaxar, apreciar o momento. E eu vou gerando muita tensão nas circunstâncias que se apresentam para mim. Por quê? Porque eu criei uma meta, eu criei um ideal. E às vezes na minha cabeça já tem todo um planejamento, ou até no papel, né? Às vezes eu já coloquei aí... Às vezes eu já coloquei aí, eu tô tentando achar uma forma de segurar esse negócio aqui. Eu vou baixar um pouquinho, tá? Eu nem li como é que vai ficar a dinâmica desse negócio aqui. Às vezes a gente precisa dar uma descansadinha, né? Às vezes eu já criei uma planilha toda planejada do que eu quero para minha vida, isso e aquilo, e às vezes não. Às vezes eu tenho só na minha cabeça o ideal de como eu tenho que ser, como eu quero ser e o que eu quero manifestar. E aí eu entro num processo de arrogância, né? Em qual sentido? De achar que eu sou Deus, que eu posso comandar todas essas coisas fora. E isso às vezes está um processo bastante inconsciente, eu não estou percebendo isso, entende? E aí as coisas vão acontecendo e a própria vida, né? Quando eu desejo algo do fundo do meu coração, aquilo que eu estou vibrando, né? Tipo assim, eu quero crescer profissionalmente, né? Vamos dar esse exemplo. Mas eu ainda tenho essa questão da rigidez comigo, né? Do controle. E a vida quer me ensinar que impermanência é o poder, inconstância, né? Impermanência, ou seja, nada é para sempre. Mesmo que eu crie uma coisa, né, e trabalhe nela a vida toda, essa coisa vai ser de várias formas ao longo desse processo, durante a minha vida toda. E eu preciso ter o dom de lidar, o jogo de cintura, de lidar com os acontecimentos, com as mudanças, com as transformações, com os amadurecimentos. Ou seja, eu preciso aprender a ser flexível, amorosa comigo, de entender que muitas vezes eu quero uma coisa e eu intenciono que essa coisa vai ser por muito tempo na minha vida, né? Mas aí a vida vem e muda.
traz uma coisa que inevitavelmente eu vou ter que mudar para outra coisa. E às vezes isso causa muita dor, muita autopunição, né? Tipo, por que que isso está acontecendo comigo? Não aceitação. Por que que isso está acontecendo? Mas eu não queria que isso acontecesse, eu não queria que essa coisa fosse assim, que essa coisa fosse assado. E eu vou gerando rigidez, percebo quanto você está cobrando, uma coisa que você não controla. Porque a vida te traz coisas através de pessoas. E muitas vezes você acha que aquilo que você quer manifestar é bom para você, mas não é. E aí a vida traz uma mudança e leva você para outro rumo, né? Às vezes para fazer a mesma coisa, mas em outro lugar, em outro contexto, né? Por exemplo, eu quero ser professor, né? E aí eu tô ali batalhando, não sei o que, eu vou dar aula para faculdade, por exemplo, ou eu vou dar aula para adultos, porque eu não gosto de trabalhar com criança, mas no meu propósito tá de trabalhar com criança e a vida vai trazer, vai fazer com que eu quebre todas essas verdades que eu acredito que eu não sirvo para trabalhar com criança, que eu sirvo para trabalhar com adulto. E aí a vida vai trazer várias circunstâncias para quebrar isso, para que eu possa trabalhar com crianças, entende? Só que esse processo é fácil? Não. Por quê? Porque na minha verdade, eu acho que eu não tenho menor dom para trabalhar com criança. E a vida vai trazer várias situações, provavelmente doloridas, por quê? Por que que dói? Porque eu não aceito. Já viu aquela frase aceita que dói menos? Pois é, aceita que dói menos é essencial para que a gente possa aprender sobre flexibilidade, sobre entender, né, que Deus habita em nós e que o universo diz sim para tudo aquilo que a gente deseja, mas ele nos conduz para que a gente amadureça as partes que a gente precisa amadurecer, para que a gente manifeste aquilo que a gente quer ou que a gente precisa de uma maneira consistente, para que a gente aprenda a desapegar das formas, forma pensamento, forma de comportamento, padrões que geram, que vêm de sentimentos, que vêm de ancestralidade, que vêm de vidas passadas, para que a gente possa transformar isso, né? A vida é uma eterna transformação. Alguém muito antigo fala isso, eu não sei se é Newton. Na natureza nada se perde, tudo se transforma. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Então, assim, quantas e quantas vezes, se você observar a evolução da humanidade, as coisas continuam sendo as mesmas, mas de uma maneira diferente, né? Entende? As coisas evoluem, as coisas melhoram, as coisas aprimoram, porque nada se perde, tudo se transforma. Entende? Então, trabalhar essa questão é muito importante. Para quê? Para que a gente consiga perceber de fato o quanto a gente muitas vezes sofre sem necessidade, porque a gente está apegado a uma forma rígida que a gente criou para nós. Por exemplo, eu jamais, em toda a minha vida, porque a vida, eu sinto que a vida faz a gente pagar a língua, né? Eu jamais em toda a minha vida vou namorar uma pessoa muito mais nova que eu. Aí a vida vai lá e faz o quê? Te apresenta uma pessoa muito mais nova que você, para você quebrar esse padrão e entender que o que importa é ser feliz. Que o amor não tem forma, né? O amor é aquela emoção mais sublime que desperta em nós. E alguém, que não importa como essa pessoa seja, vem justamente para quebrar em você um padrão que você está preso e que está te impedindo de experimentar o amor na sua maestria. Olha que lindo isso, né? Eu gostei. Entende? Então, existe essa necessidade extrema da gente começar a observar esses aspectos, né? Para que a gente consiga quebrar esses padrões. Entende? Agora eu vou mudar de posição, porque sim, eu sou dessas. No meio do vídeo ela faz isso, faço sim, para ficar mais confortável para mim também. Então, assim, a vida faz isso, né? E o quão é importante a gente começar a perceber que a gente faz parte da natureza e que o nosso processo é justamente aprender a lidar com as circunstâncias. Eu consigo resgatar a minha prosperidade, a minha confiança, o meu bem-estar quando eu aprendo sobre esses valores, né? A entender que
Eu sou um ser humano e, como ser humano, eu estou aqui experimentando a expansão da minha consciência através de experiências que eu planejo e que a vida me traz também, né? Porque nem tudo que eu planejo é para mim. Às vezes eu estou muito agarrada em alguma dinâmica que faz com que eu entenda que aquilo é para mim, mas não é. E a vida vai e corta e transforma, né? Para que eu possa vivenciar outra coisa. Entende? Então, perceber esse processo é muito importante para que a gente consiga amadurecer de fato. Para que a gente consiga exercer, né? O desfrutar o momento. Porque tem uma frase famosa aí que fala também que não importa o resultado, o que importa é a jornada, né? É o dia a dia. É como você desfruta essa jornada para conquistar aquilo que você deseja. E esse como desfrutar é muito importante que a gente perceba essa questão do orgulho, porque o orgulho na sua maestria traz essa satisfação, essa plenitude, né? De eu ter orgulho de mim, das minhas superações, das minhas conquistas, né? Do meu jeito, autoaceitação, né? Para que eu de fato esteja bem. Porque se eu não estou bem, né? Como é que eu vou manifestar um relacionamento em harmonia que vai me fazer feliz? Como é que eu vou assim, me sentir bem com as minhas conquistas, né? Quantas pessoas você conhece que tem muita conquista profissional, né? Tem muito dinheiro, mas não está feliz. Não estão felizes, né? Por quê? Porque estão aprisionadas ao excesso de exigência, né? Num orgulho, se cobrando, muitas vezes ser o que não é, entende? Muitas vezes eu quero ser uma coisa para ser aceito. Muitas vezes eu quero ser uma coisa porque eu entendo que essa coisa é boa, né? Muitas vezes eu tô apegada ao conceito de certo e errado. Conceito de certo e errado, o que é certo e errado? Depende, né? Para uma pessoa, por exemplo, que está num processo de violência, entende? Uma pessoa que traz uma dinâmica de extrema violência, de viver na marginalidade, isso quer dizer o quê? Fora da lei, né? Ela entende que a lei está errada e que ela está certa e que ela pode fazer violência com outras pessoas porque é assim que a justiça tem que ser feita. Essa é a verdade dela e essa é o certo para ela. Enquanto que para a sociedade e para as leis da sociedade isso é errado, entende? Então, certo e errado é muito ponto de vista, né? É eu entender por que muitas vezes eu tô presa, né? Por exemplo, eu já eu já fui casada, né? Eu já fui esposa e já fui amante. E o quanto a gente, quando tá na posição de esposa, a gente cria um ideal de relacionamento e sofre porque a relação está naquele ideal, né? E aí o meu orgulho entra, por quê? Porque eu quero controlar a coisa e quero que seja daquele jeito, entende? O quanto eu quero muitas vezes, né, mostrar para a sociedade, assim, por exemplo, né, a pessoa casa, um casamento tradicional que eu tô dizendo, tradicional que eu digo é o formato, tá? Um casamento fiel, monogâmico, onde duas pessoas se juntam e vão morar no mesmo teto e ter filhos ou não, mas estão ali naquela coisa de relacionamento tradicional. O quanto esse conceito de casamento tradicional, né, faz com que muitas vezes a gente case, porque eu tive isso muito na minha experiência. Eu sempre fui uma pessoa muito livre, em qual sentido? Alegre, brincalhona, né? E quando eu casei, automaticamente se instalou uma crença em mim que agora eu sou mãe de família, agora eu preciso ser de outra forma. E eu fui me anulando e fui sofrendo, né? E entrei em depressão, no final das contas. Entende o que eu quero dizer? Então, por exemplo, assim, quantas vezes a pessoa é super expansiva, super criativa e entra numa profissão mais é, padronizada, mais, como é que chama isso? A palavra me fugiu aqui.
mais conservadora, né? Por exemplo, um médico, um advogado, né? E aí a pessoa entende que ela não pode ser alegre e expansiva, que ela tem que ser séria, porque essa profissão tem que passar seriedade, confiança para as pessoas, né? E um dos exemplos, né, aquele filme Patch Adams. Ele transformou, ele trouxe uma inovação para o conceito de medicina, para o conceito de cura, né? Por quê? Por que que o clima tem que ser pesado para lidar com doenças, né? Com pessoas, por exemplo, em fase terminal, com doenças graves. Por que que o clima tem que ser pesado, já que aquela pessoa está sofrendo tanto? Por que que eu não posso trazer a minha expressão, minha criatividade e levar um alento além da cura física para essa pessoa, né? Percebe o quanto que a gente vai se encaixotando nas crenças, nos padrões que já existem, tanto na sociedade, tanto que aqueles que a gente cria mesmo para nós, entende? E isso faz com que a gente enrijeça e faz com que a gente, para manter esse padrão, crie uma dinâmica de exigência, tensionando, né, a nossa energia, fazendo com que a gente não expanda. Não estou dizendo para todo mundo ser oba-oba, não é isso que eu estou falando. Mas, né, até a pessoa mais séria, mais conservadora, ela pode ter bem-estar consigo. Entende? Para que não chegue no final da vida e traga amargura e arrependimento, né, de não ter sido feliz no final das contas. Entende? Então, é importante a gente perceber, e eu vou dar um exemplo meu, né? O quanto as mudanças acontecem para que a gente exercite confiança, flexibilidade e generosidade com a gente, sabe? O elefantezinho tá aqui, deixa eu ler aqui. Então, assim, eu vou encurtar minha história aqui, porque eu já contei essa história, se eu não me engano, foi no vídeo de chakra básico, que tá lá na playlist de chakras. Mas assim, eu fui cabeleireira há muito tempo. E eu entendia que eu queria ser cabeleireira, por quê? Porque quando minha mãe estava me pressionando para eu ter uma profissão, né? Eu falava com ela assim, minha mãe me inscreveu na faculdade de Direito algumas vezes. E eu passei todas as vezes, mas eu não fui fazer. Porque eu falei com ela que eu não ia fazer uma coisa que ela queria. Que não era o que eu queria. E ela falou, então vai fazer uma coisa que você quer. Eu falei, mas eu não sei o que eu quero, então eu não vou fazer nada. Tipo assim que eu fazia. Então, quando minha mãe começou a me pressionar assim nesse contexto, eu parei para dar uma pesquisada assim, mas o que eu quero fazer, né? E aí eu lembrei assim que desde pequena eu não podia ter uma tesoura na mão, porque meu cabelo nunca foi comprido, né? Porque aparecia uma tesoura, eu cortava o meu do meu irmão, entendeu? Gilete, eu raspava a sobrancelha minha, cabelo meu do meu irmão, não sei o que. Eu falei, eu vou ser cabeleireira. E ao longo da vida, eu sempre mudei a cor do meu cabelo toda vez e sempre fiz das coleguinhas também, entende? Aí eu falei, então eu vou ser cabeleireira. Eu fiz o curso de cabeleireira e fui ser cabeleireira. E eu acreditei de fato que aquele era o meu propósito, ser cabeleireira, né? Os motoqueiros passar, aqui é cheio de trilheiro. Então, eu fui cabeleireira durante muitos anos. Mas isso foi muito sofrido, porque eu queria me encaixar na forma de cabeleireira e eu queria ser uma cabeleireira de sucesso, né? E juntando esse fator, essa exigência comigo, com todas as outras questões que eu trazia, de falta de confiança, né, de fragilidades profundas, de questões de rejeição, eu nunca obtive assim um sucesso. Eu obtive sucesso, na verdade, mas eu não reconheci esse sucesso, né? E eu não conseguia ter satisfação. Então, assim, aí chegou uma época na minha vida onde tudo isso começou a mudar. A insatisfação estava grande e aí eu não quis. Primeiro eu acreditei que ser dona de salão era um porre, que lidar com gente era um saco e que eu não queria mais brincar disso, né? Por quê? Porque o meu perfeccionismo era tanto que eu queria que a minha coisa fluísse. Eu tinha muitos funcionários e eu não sabia lidar com aquele povo todo, porque ninguém
ninguém... Eu cobrava demais, né? Tipo assim, a minha insatisfação era comigo, mas eu nunca estava satisfeita com o trabalho do outro, entende? Então, assim, na minha cabeça ninguém seguia minhas ordens. A coisa era toda, tipo, esse povo tá promovendo bagunça no meu negócio aqui, vai sujar minha imagem, eu não quero brincar de fumar. Eu cansei. E aí eu fechei meu salão e fui trabalhar para outras pessoas, mas eu também nunca consegui trabalhar com outras pessoas. E a coisa foi dando errado, errado, errado. E aí até que um dia eu ganhei um curso de tarô, de baralho cigano. E ali mudou toda a minha jornada, né? E eu tava imaginando que eu ia ser taróloga um dia na vida? Nunca. Inclusive, eu tinha uma amiga minha que eu gostava muito, a gente ia muito pra tarólogas, assim, a gente adorava ir pra taróloga e a gente ia pra... Ai, aquela taróloga ali é ótima, não sei o que, vamos lá, vamos lá, vamos lá, a gente ia pra todas. E uma vez, uma falou comigo assim, você vai mudar de profissão. Eu saí de lá xingando ela todinha, que eu falei, essa mulher é louca. Aonde que eu vou mudar de profissão? Eu só sei cortar cabelo na vida, não sei fazer outra coisa, entende? E brava mesmo com a pessoa, entende? O quanto que a gente está aprisionada a crenças e a gente não percebe que a vida está levando a gente a transformações e a gente não está vendo, né? Então todo esse processo de transição foi muito dolorido. Por quê? Porque eu precisei chegar na falência, entendeu? Me senti o lixo do lixo para largar tudo e seguir a jornada do tarô, que era outra coisa, né? Que é o que eu estou fazendo no momento, mas eu também não vou garantir para você que é o que eu vou fazer pro resto da vida, entende? Porque eu já venho percebendo transformações nesse processo. Então, por exemplo, eu comecei fazendo leituras de uma forma e eu venho percebendo, né, a vida me trazendo várias mudanças. Eu estou num processo agora de muitas mudanças, por isso eu tenho feito os vídeos, alguns vídeos de uma leitura só, tentando preservar mais a minha energia, porque é cansativo passar por várias mudanças, porque exige esse processo todo de autoobservação, de perceber o quanto eu ainda estou aprisionada a várias questões e que hoje eu percebo, né? Antes eu entrava direto na dinâmica reativa do ego, a toda essa rigidez, a toda essa questão do orgulho, né? Eu disse que vou fazer isso, eu tenho que fazer isso, e se eu não fizer isso, eu vou me punir, entende? Hoje eu já não me deixo cair nessa dinâmica tanto, eu já percebo assim, por exemplo, eu estabeleci que eu quero tal coisa para mim, né? Eu estabeleci que eu queria uma forma de jogar tarô. E aí começou a me dar irritabilidade fazer aquilo, entende? Tipo assim, não, não quero fazer mais dessa forma. Eu agora vou fazer de outra forma. Mas ao mesmo tempo eu entendia na minha cabeça que aquela era a forma de fazer, né? E eu vou ser mais específica. Eu comecei jogando tarô e atendendo, né, pergunta específica, fazendo questões mais adivinhatórias e tudo nesse contexto, né? Para quem me acompanha desde o começo sabe que eu tinha uma forma de atendimento e vem mudando essa forma, né? E aí ao longo do percurso eu fui trabalhando muitas questões em mim, entende? E isso foi se transformando e a coisa tem sido muito mais voltada para um lado terapêutico. Por quê? Porque toda a experiência com tarô vem me ajudando, me auxiliando nesse processo. Eu tô calçando meia, tá? Porque eu tô com frio. Vem me auxiliando nesse processo meu de autoconhecimento, né? Só que na minha cabeça sempre existiu uma crença muito forte, porque desde quando eu me conectei com o tarô, o meu primeiro olhar para o tarô é sempre muito voltado para o autoconhecimento. Muito, muito mais do que o adivinhatório, entende? Não que o adivinhatório não exista, o divinatório, né, como as pessoas chamam. Não que ele não exista, mas a questão do autoconhecimento, da profundidade do tarô, ela está muito mais perceptível para mim. O meu foco vai direto nisso. Só que no começo eu tinha uma crença muito forte de quem vai dar ouvido a autoconhecimento. As pessoas só querem saber se o namorado volta, se não volta, se vai casar, se não vai, se vai ficar rico, se não vai, né? As pessoas querem saber do futuro.
Por quê? Porque toda a minha experiência com tarô era voltada para isso. Era o que eu queria saber quando eu ia nas consultas, entendeu? Então eu criei um formato de leitura todo nesse quesito. E ao longo do tempo eu fui transformando isso porque eu mesma não me permitia expressar, ainda não me permito expressar esse máximo potencial por não acreditar que as pessoas têm interesse nisso, entende? E ao longo desse percurso eu venho aprendendo a ser flexível comigo, né? E perceber o quanto a minha alma chama para fazer outras coisas, né? Por exemplo, agora eu estou num processo grande de mudança, mudança total, né? Mudança de ambiente, mudança interna. E o quanto eu sinto uma resistência a fazer, por exemplo, eu venho sentindo a necessidade, né? Meus guias e mentores, minha intuição vem me alertando que é hora de criar um trabalho em grupo, presencial ou não, ou online, e eu tô resistente. Na verdade, essa orientação veio desde o primeiro dia quando eu fiz o curso de baralho cigano, entende? Olha quem tá aqui, logo a cruz. Quando eu fiz o curso de baralho cigano, só que no começo eu tentei fazer isso e entendi que eu não tinha a menor competência para fazer isso. Falei assim, não, vamos deixar esse tempo pra lá. E aí fui jogar tarô da forma mais tradicional. E ao longo desse percurso, né, eu venho sentindo esse chamado. Eu venho entendendo o que é para eu fazer. Mas eu ainda tenho resistências por não acreditar no meu potencial por completo. Só que perceba, eu tenho a percepção desta crença e eu já entendi que isso não é uma verdade. Mas para que eu consiga transformar isso, leva um tempo. E eu tenho que lidar com questões profundas em mim, que ainda estão aqui, né? E que de fato é dolorida, gasta energia, é cansativo e por isso eu venho também aprendendo a questão da generosidade, de calma, não está dando conta, não faz. Né? Se você não está dando conta de fazer leituras com 2 opções toda vez, faz com uma só, entende? Se você está precisando, tire férias, entende? Por quê? Porque é toda uma transformação. A vida, quando traz essas transformações, é cansativo, porque a gente gasta muita energia nas resistências que a gente traz a essa mudança, entende? E vamos supor que eu não tivesse essa consciência e entendesse assim, como que eu vou... como que eu preparei todo, né? Tipo assim, eu aluguei essa casa aqui, achei esse lugar e entendi que eu ia ficar aqui para sempre e agora a vida está me trazendo uma outra mudança e se eu ficar pegada eu vou ficar sofrendo a fazer essa mudança. Mas se eu entender que a própria vida está me trazendo um processo para outro caminho, eu vou me permitir essa mudança e fazer isso acontecer de uma forma mais leve, entende? Esse helicóptero está passando aqui e tá me trazendo uma mensagem, né? Ele tá passando desde cedo, porque eu tô gravando o vídeo aqui fora desde cedo e ele tá passando aqui toda hora. E toda vez que ele passa, né? Eu tava tentando captar a mensagem dele, mas eu tava focada na leitura e não tava meio prestando atenção na mensagem dele não, mas agora eu parei. Existe alguém que tá me assistindo, ou algumas pessoas, que estão passando um processo de transformação complexo, né? Pode estar sendo dolorido, mas perceba o que você não está aceitando neste processo, porque a vida pode estar tirando tudo de você nesse momento, né? A vida pode estar te levando para rumos que você nem sabe se vai ser bom para você ou não, mas o crescimento disso vai ser tão grande, que você não, que eu acho que nem nunca passou pela sua cabeça. O reconhecimento que você vai ter se você se permitir passar por essa mudança, entende?
E tá até me dando uma emoção aqui. Eu sinto que existem pessoas aqui que estão num processo muito sofrido mesmo, de aceitar as mudanças que a vida vem trazendo. Podem ter sofrido, terem sido alvos de fofoca, humilhação, terem se sentido humilhadas, né? Por algum contexto aí. E eu tô me lembrando aqui agora de um momento que eu vivi na minha vida que foi muito assim, nesse sentido. E um vídeo que me salvou naquele dia que eu tava me sentindo assim, destroçada, é do Yuri Levy. Yuri, Y-U-R-I-L-E-V-Y. Yuri Levy. Atma Vidya, que eu acho que chama o canal dele. Eu vou ver se eu acho o vídeo e deixo aqui. Mas o nome do vídeo é Pessoas Fortes Te Fortalecem. Talvez esse vídeo te ajude também, como me ajudou. E a mensagem que eu trago aqui para você hoje, sem carta, sem nada, dos guias e mentores diretamente para você, não se coloque resistente. Se permita não resistir. Permita que a mudança aconteça na sua vida, porque você não tem noção da transformação, do reconhecimento que você vai ter nessa jornada. Existe uma jornada muito específica na sua vida e um processo de transformação para que você assuma o seu grande potencial. Permita-se. Permita-se. E eu perdi o contexto todo da história, né? Porque a mensagem veio aqui e eu perdi. Mas para que a gente feche aqui o ciclo dessa conversa, o quão é importante a gente observar. O processo meditativo é justamente você conseguir observar, como eu venho experimentando agora, os desafios que a vida me apresentou, de mudanças que eu não estava esperando que acontecessem, e que eu venho observando o quanto o meu ego, né, enquanto existe alguma parte em mim que está resistente a essa mudança porque não quer que ela aconteça, e projeta, né, toda uma insegurança no que vem, entende? Mas como eu já tenho consciência disso, eu estou lidando com isso de uma maneira mais amorosa, menos orgulhosa, porque eu podia parar no meu orgulho e falar não foi isso que eu planejei, eu quero fazer isso, e ficar batendo murro em ponta de faca, né, sofrendo, enquanto que o rumo é outro, entende? Então, a questão do orgulho está muito envolvida nisso. Né? Da gente perceber o quanto muitas vezes a gente só quer amar e beijar o outro, né? Vamos voltar pro relacionamento amoroso. A gente tá ali na relação, a gente só quer amar e beijar o outro, mas aí porque o outro fez uma coisa que despertou uma dor em mim. Eu fiz um vídeo lá no meu Instagram, é a última live. Para quem tá assistindo o vídeo no dia que eu vou postar, tá? É a última live que tá lá no Instagram. Para quem não está, olha a data do vídeo de hoje e olha a data lá no Instagram. Não sei se o Instagram mostra a data, né? Mas é um vídeo lá que depois eu vou achar o nome do vídeo e vou deixar aí no descritivo. Falando disso, né? O quanto muitas vezes a gente quer amar o outro, né? E quando a gente está num relacionamento, principalmente um relacionamento amoroso, esse relacionamento ele nos deixa vulnerável. Isso quer dizer o quê? Deixa as nossas fragilidades mais à mostra. A nossa carência surge, a nossa insegurança surge de uma maneira mais à mostra. Para quem? Para nós. Mas a gente às vezes se nega a ver, né? E às vezes o outro faz alguma coisa que desperta isso em mim. Minha dor, minha insegurança, né? E eu não entendo que está despertando. Essa pessoa não fez isso comigo, ela despertou em mim essa dor porque ela já está aqui, entende? Porque quando eu não tenho uma dor, o outro pode fazer o que for que não vai doer em mim, entende?
E aí, quando eu tô num relacionamento, às vezes eu só quero amar e ser amada. Mas como uma pessoa fez aquilo e despertou uma dor em mim, uma coisa em mim, muitas vezes eu ajo no orgulho, né? Se a pessoa fez isso, eu não falo com ela nunca mais. Não, entendeu? Tipo assim, não, eu corto agora essa pessoa isso. Ela não fala comigo, não, eu também não falo com ela. Mas por dentro eu tô morrendo. Isso é o quê? Orgulho. Né? Isso quer dizer o quê? Para você baixar a guarda e ir lá falar com a pessoa? Não, mas para que você olhe para essa dor, para que se você quiser deixar essa relação, você consiga de fato tomar essa ação com consistência, se sentindo bem e confiante de fazer isso, sem sofrer. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Opcional por quê? Porque se eu conseguir aprender a lidar com a minha dor, eu não vou ficar dramatizando a dor, né? Revivenciando essa dor. Quando eu consigo perceber que alguém desperta algo em mim que já existe, eu não culpo essa pessoa. Eu vou olhar para essa dor e alimentar a cura disso, o amadurecimento disso, para que eu consiga de fato deixar de senti-la, né? Curar, entende? Então, para finalizar o nosso papo, né? Para não dizer que não teve tarô na leitura, eu vou tirar aqui só uma energia do baralho hindu, tá? Qual que é o recado dos deuses hindus para você? Momento de tomar decisões importantes e de iniciar novos projetos. Bons tempos chegam para você. A partir de hoje, tudo se transformará. Vá adiante. O melhor está por vir. Guie-se com... E nós vamos agora ver com quem que você vai se guiar, né? Qual é a energia de qual Deus? Qual deusa aqui? Bons tempos estão chegando. Por pior que pareça a situação nesse momento, né? Toda transformação gera um caos. Lembre-se disso. Depois do inverno vem sempre a primavera. Lembre-se disso. Para que você possa passar por essa mudança de uma maneira menos dolorida possível, tá certo? Nós temos aqui duas energias maravilhosas, Indra e Shakti. Natureza e beleza, né? É a manifestação da mesma deusa, né? Na verdade, de formas diferentes aqui. Vamos lá ver qual é a energia, tá? De Indra e Shakti aqui para você. Shakti simboliza o ideal feminino. Eu vou segurar aqui enquanto eu leio, tá? Se você quiser tirar fotinha. Simboliza o ideal feminino. Foi a amada de Shiva em sua primeira manifestação na Terra. Atributos: geração, criação, beleza, alegria, virtude, sinceridade e sensualidade. Invoque essa deusa quando quiser ou precisar desenvolver o seu poder interior para gerar e criar novas situações, desenvolver sua sensibilidade e sua consciência em algum assunto. Vamos lá ver Indra. Indra é o deus da chuva e ventanias e dos elementos naturais. Fez a chuva voltar à terra após a estiagem. Atributos: força da natureza, proteção e realização dos desejos humanos. Invoque esse Deus quando precisar da ajuda dos elementos ou elementais da natureza a seu favor para concretizar e realizar os seus desejos e intenções. Que linda essa energia, né? Então, para você que se conectou aqui com o Chakolu, tá certo? Fica aí o recado para você. Muito obrigada pela sua participação. Deixe seu like, seu comentário, como troca de energia aí para alimentar o dar e receber nas nossas vidas, tá certo? Um beijo grande no seu coraçãozinho, um excelente dia e até a próxima.